Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre o Wake Up. O Wake Up existe para despertar e capacitar jovens para que eles sejam e façam discípulos de Jesus em todas as nações. O nosso sonho é ver essa galera jovem fazendo discípulos de Jesus por todo esse mundo. E você pode fazer parte disso. No Wake Up, você vai ser encorajado a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a desenvolver uma vida constante de oração e de leitura da palavra. Você vai fazer novas amizades, vai conhecer novos lugares e terá muitas oportunidades de servir. Você também vai participar de oficinas de capacitação na área de evangelismo e missões, de várias aulas do seminário e também de viagens missionárias, incluindo uma viagem transcultural. É uma experiência única que pode levar você a entender qual é a sua vocação no reino de Deus. Eu quero convidar você a acessar o nosso website ou a nossa página no Facebook para saber mais. Nós vamos te mandar um e-mail com todas as informações que você precisa e vamos estar orando por você. A gente tem orado para que Deus desperte jovens dispostos a servir no reino. E eu gostaria muito de ver vários de vocês com a gente no ano que vem. Então é isso, galera. Se Deus permitir, nos encontramos no Wake Up do ano que vem. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica de quinta-feira e você é nosso convidado especial. Muito bom ter você conosco. Pedimos de todo o coração, se possível, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse material de qualidade, de excelência e que tenha abençoado tanta gente, tantas igrejas. Então pedimos de todo o coração, compartilhe essa live, marque irmãos de sua igreja, pessoas que gostam de conhecer das Escrituras aqui nos comentários. Se possível, marque também a cidade de onde você está nos acompanhando, para que possamos ter dimensão de onde estamos chegando com a nossa live. Essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição de mais de 50 anos de investimento no reino de Deus e na vida dos vocacionados. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a Bíblia é vista e encarada como realmente ela é e como nós temos abordado aqui nas nossas lives, como palavra de Deus, e isso temos buscado transparecer em nossos conteúdos. Venha você também fazer parte da Faculdade Batista Pioneira, a faculdade número 1 diante do ranking do MEC entre as faculdades batistas do Brasil. Aqui, a sua vocação é levada a sério. Te convido a acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br para conhecer um pouquinho mais da nossa história, da nossa estrutura, da nossa equipe, mas também de nossos cursos. Estamos aqui para servir a comunidade eclesiástica e ser bênção na sua vida, na sua igreja. Hoje nós vamos estar abordando um tema interessantíssimo. Nós vamos estar falando sobre os profetas bíblicos e suas interações com a realidade. Será que temos algo a aprender com os profetas? Eu creio que sim. E para que nós pudéssemos ter um entendimento mais amplo a respeito desse assunto, desse tema, temos aqui uma super presença especial da professora Marivete, né? Foi minha professora na época que passei por aqui como estudante. É um privilégio ter a prof por aqui hoje, prof. Seja muito bem-vinda. Ok. Prazer é todo meu, Nathan, né? Tá aqui compartilhando com vocês um pouco mais esse assunto que... é um assunto que eu gosto tanto, né? Já tenho trabalhado no Antigo Testamento desde a época em que eu fazia seminário, então sempre gostei muito dessa área. E agora estamos aqui, compartilhando um pouquinho mais desse tema. Então, muito obrigada pelo convite. Para nós é uma grande honra, com certeza vai acrescentar bastante a essa temática. Só para dar uma sinopse aqui da trajetória da prof, então vamos passar alguns detalhes. É a esposa do pastor Clayton, nosso diretor aqui na faculdade. Há quantos anos, prof? 20 anos. 20 mais ou anos. Um pouquinho mais do que 20 já. Um pouquinho mais do que 20. Isso, então... Vamos arredondar para ficar. Arredondou, beleza.
Mãe da Hannah é graduada em Pedagogia e Teologia, mestre e doutora em Teologia, editora responsável da revista Ensaios Teológicos, é professora aqui na Faculdade Batista Pioneira desde 2002, lecionando na área do Antigo Testamento e línguas originais. Então, nós vamos lá para a nossa temática, mas a primeira pergunta não vai ser para a professora Marivete. A primeira pergunta é para você. Nós queremos te dar a oportunidade de interagir conosco em cima dessa temática tão fascinante. Nós temos uma pergunta para você que você pode dar a sua opinião e ao fim da live vamos trazer um feedback de nossos espectadores. A pergunta é a seguinte: o falso profetismo é um enfrentamento atual no Brasil? Vou repetir. O falso profetismo é um enfrentamento atual no Brasil? Você pode responder sim ou não, dando a sua opinião. Vai ser de grande valor essa interação para que a gente possa trabalhar juntos aqui em cima da temática dos profetas. Bom, vamos lá então para as nossas perguntas. Temos 2 blocos e vamos iniciar esse primeiro bloco aqui então. A primeira pergunta que temos a Prof. Marivete é: qual a definição, Prof. Marivete, de profeta? O que poderíamos dizer a respeito do termo profeta? Nós vimos tanto na Bíblia, né? O que podemos definir como profeta? Então, Natan, muito bom, muito bom começarmos com essa definição. Eu gosto muito de pensar e definir profeta a partir do próprio termo, da etimologia, da expressão do termo profeta. E olhar a definição tanto no grego como no hebraico. Então, olhar esse termo a partir do que significa a expressão profeta, tanto no grego como no hebraico. Eu acho que enriquece muito isso. Por exemplo, quando nós olhamos o significado da palavra profeta, no grego, ele é muito rico. A palavra profetes, ela é constituída de um prefixo pró, tá? E ele é muito significativo, ele tem 2 elementos, mas esse prefixo, ele é muito significativo para compreendermos o que significa quem na realidade é o profeta. Porque esse prefixo pequenininho, pró, ele tem tanto a ideia de por, né, ou antes. E o que acontece? Então, profeta, a partir do termo profeta, defini-lo a partir da expressão etimológica, significa tanto aquele que fala antes, mas também aquele que fala por alguém. E isso é muito importante, né? Então, a palavra profeta, o profeta em si, ele carrega esse significado de predizer coisas do futuro, biblicamente falando, né? Mas também de falar em nome de alguém. No caso, os profetas bíblicos, eles falavam em nome de Yahvé. Então, o profeta não é só aquele que fala de coisas insondáveis, de coisas misteriosas, de coisas ocultas, né, que revela dos mistérios. É isso também. Mas o peso em si é a questão de que o profeta é aquele que fala em nome de alguém. Então, o profeta bíblico, ele fala em nome de Yahvé, e isso é muito importante. Eu não vou dizer, a gente não pode dizer que definir profeta e dizer não existe mais aquele profeta que traz revelações. Isso é muito importante, Natan, porque eu não posso dizer que Deus não pode levantar alguém para trazer uma revelação a nível individual, particular, pessoal. Agora, precisamos atentar para uma questão. Revelação no aspecto bíblico, salvação, vida eterna, isso nós não temos mais, porque o cânon bíblico já está fechado. Né? Então, profeta é aquele que traz a mensagem de Deus, e isso é muito legal, porque vejam, ele fala em nome de alguém, ele traz a mensagem de alguém. O profeta não precisa inventar uma mensagem. Olha que interessante, Natan, porque ele está falando a mensagem que alguém lhe entregou. E isso é muito legal, né? É muito interessante. Nós poderíamos dizer assim, então ser profeta é muito fácil, porque ele vai receber a mensagem. Eu diria assim, pode ser perigoso, porque muitas vezes o que acontece é que nós queremos transmitir o nosso recado, e não o recado que Deus entregou, né, para passar. Então, profeta, no sentido mais puro da palavra, é aquele que fala em nome de alguém, né? É aquele que fala o recado que alguém lhe entregou. E o profeta bíblico trazia, então, o recado de Yahvé.
E isso, Natan, vou complementar aqui, só para finalizar, é tão interessante a gente pensar no profeta como aquele que fala em nome de alguém. A gente tem alguns exemplos bíblicos, né? Moisés tinha um profeta. Arão era o seu profeta. Então, quando a gente olha lá no texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 1, a gente vai ver que está escrito que disse o Senhor a Moisés, vê que eu te constituí Deus sobre Faraó e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Porque ele vai falar aquilo que você deveria falar e não quis. No caso, quando Moisés foi chamado, ele reclamou um pouquinho, né? Um pouquinho ou muito, não queria aceitar o chamado, Deus não o dispensou, né? Ele teve que cumprir o seu papel de profeta. Mas Deus aí deu uma mãozinha, arrumou alguém que falasse, então, em nome dele. Então, profeta carrega tudo isso, né, Natan? Isso só a partir da expressão do grego. Então, se você olhar, por exemplo, no hebraico, navi, ele é equivalente ao termo profetes. Do grego, mas ele traz também a expressão navio, olhando o termo no hebraico, é aquele que fala autorizado por alguém. Então, o profeta é tudo isso, é aquele que traz a mensagem, que fala em nome de alguém, que fala a mensagem que lhe foi entregue, não aquilo que está no seu coração ou o seu pensamento, mas fala, é um porta-voz, né? Seria tudo isso, Natan. E muito mais, né? Então, visto que a prof já apontou algumas coisas lá do mundo bíblico a respeito do profetismo, poderíamos dizer que esse tema de profetismo é algo relevante para o aqui e agora, para aquilo que estamos vivendo? Qual a relevância desse tema para a nossa realidade hoje, prof? Então, quando você entende quem era o profeta bíblico, a gente consegue entender que o profeta, ele continua sendo o representante de Deus na contemporaneidade. Ele continua sendo a pessoa que está nessa função, ela continua sendo aquela pessoa que vai trazer o recado do Senhor ao povo. Então, claro, é extremamente relevante, é extremamente significativo, porque é aquele que vai falar em nome de Yahvé para a nossa realidade. Esse é o profeta. E isso não mudou, né? Isso não mudou. Falamos, o cânon bíblico está fechado. Ele não vai trazer novas revelações, mas ele vai ensinar a partir daquilo que já está revelado. E ele vai falar em nome do Senhor. Então, é extremamente importante, extremamente significativo, né? Então, aquilo que era básico para o profeta no contexto bíblico, ele continua sendo básico hoje. Ou seja, trazer o recado em nome do Senhor. Então, isso é importante. Quando a gente entende a concepção do profeta bíblico, a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. E entender a função, o papel do profeta, a imagem daquele que fala em nome do Senhor. Né? Isso continua sendo básico e importante. Ótimo, ótimo. Sabemos que a gente vê volta e meia, tanto na televisão, na internet, em igrejas à nossa volta, alguns ditos profetas, né? E temos pessoas que vão para os extremos, dizem, isso daí não é profeta. Tem outros que dizem, não, é o profeta, eu tenho que ouvir tudo que ele está dizendo. Mas nem sempre aquilo que é profetizado a gente vê se cumprindo ou sendo uma realidade, parece algo tão distante. Em cima disso, prof, como distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta? Tem alguns parâmetros bíblicos para que a gente possa observar e olhar para a realidade, os tais profetas de hoje em dia? Como distinguir? Esse é um falso profeta, esse é um profeta do Senhor. Como que a gente pode distinguir? Então, isso é um grande desafio, né? Então, penso que no contexto da vivência do povo de Israel, da vivência dos profetas literários e tal, havia essa luta entre os verdadeiros e os falsos profetas. E isso ainda é um desafio hoje, né? Mas como fazer essa distinção do verdadeiro e do falso profeta? A gente precisa, primeiro, ter em mente, tirar essa ideia que a gente tem, que o profeta diz respeito àquela pessoa que traz adivinhações, que somente traz adivinhações de coisas do futuro, né? Muitos acreditam que profeta é aquele que traz adivinhações de coisas do futuro, e o falso profeta, então, seria aquele que vai falar de coisas do futuro e tais coisas não aconteceriam. Então, esse seria o falso profeta. Colocar ou tentar distinguir o falso profeta apenas a partir disso, essa é uma concepção habitual
que ela não está distante da Bíblia, isso é bíblico, a gente vai ver isso lá no livro de Deuteronômio, mas ela acaba reduzindo a questão, o conceito de profecia a algo apenas de futurologia ou algo só do futuro. Então, e a figura do falso profeta também somente é isso. Falso profeta é aquele que fala de coisas do futuro, mas tais coisas não acontecem. Então, eu gosto de pensar e tentar identificar o falso profeta a partir, diríamos assim, de dois aspectos, tá? Então, destacando esses dois aspectos rapidamente. Um desses aspectos são os critérios aplicados à pessoa do profeta. É a gente olhar essa pessoa que diz ser um profeta. E outro critério é o critério aplicado à mensagem que o profeta traz. Então, são duas formas de olhar. Então, algumas questões, por exemplo, aplicadas, critério que avalia a pessoa do profeta. A gente tem que cuidar para não entrarmos no que diríamos assim, estamos fazendo juízo de valor. Então, temos que cuidar, não vamos sair julgando, né? Todo mundo fazendo juízo de valor. Isso não é o foco. Mas a gente pode, sim, olhar a pessoa em si, no aspecto de conduta moral dessa pessoa, a própria convicção daquilo que ela fala. E, biblicamente, a gente pode perceber que alguns falsos profetas, eles tinham, diríamos que, um encargo público. Eles trabalhavam para um rei. Eles tinham apenas uma instituição por detrás. E esse era o foco de alguns falsos profetas, biblicamente falando. Então, olhar a pessoa, qual é a conduta dela. Né? Por exemplo, citando, a gente pega já, nem falando de profetas literários, profetas do século VIII, os profetas clássicos, mas pega Balaão, lá no texto de Números. Né, Números capítulo 28, a gente tem ali um falso profeta. Esse tinha, diríamos que, um encargo público. Ele foi chamado por Balaque, né? E recebendo, ele traria a palavra de maldição. Então, isso mostra a conduta dele, né? Mostra a parte moral desse personagem. Então, nós temos vários exemplos bíblicos de falsos profetas que agiam a partir, digamos, deste encargo público. Então, a gente pode citar aí o livro de Números, capítulo 28, o livro de 1 Reis, capítulo 22. Tem uma história muito interessante lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, que é a história do rei Josafá. O rei Josafá é rei da parte sul e ele vai visitar um rei da parte norte. E eles têm um diálogo muito interessante. Resumindo assim, tentando resumir rapidamente, se é que dá tempo, né? Então, o que acontece? Olhando no mapa, a parte norte ela está muito próxima da região da Síria. E o povo da Síria estavam em constantes disputas territoriais com a parte norte. Mas o texto de 1 Reis, capítulo 22, vai dizer que faziam mais ou menos 3 anos que havia paz. E no momento em que o rei Josafá vai visitar o rei da parte norte, o rei de Israel, então o que acontece? O rei de Israel diz assim: olha, Josafá, nós temos aí a cidade de Ramote-Gileade. A região de Gileade é uma região muito importante, para quem gosta da parte geográfica, é uma região fértil, né? Então era uma região interessante. Aí o rei da parte norte, ele diz assim: então, Josafá, Ramote-Gileade é nossa, mas nós nunca tomamos definitivamente isso e a Síria está ocupando essa região. Você vem conosco, Josafá, para nós conquistarmos Ramote-Gileade? E Josafá diz: sim, nós vamos, nossos carros, nossos cavalos, nosso povo vai contigo. Mas olha o que Josafá faz. Josafá diz assim ao rei do norte: mas será que não tem uns profetas do Senhor para serem consultados, para a gente ver se deve ir a essa batalha? Então, o que o rei da parte norte faz? O texto diz que ele chamou 400 homens. O texto nem diz que eram 400 profetas. E esses 400 homens, eles vão dizer: sim, podem ir à peleja que vocês vão ganhar a guerra. Josafá ficou meio desconfiado e ele diz: mas será que não tem um servo do Senhor, um profeta do Senhor? Não tem mais um outro profeta do Senhor?
E aí vem um outro personagem, né? Vem Micaías, né? Filho de Imlá, que é consultado. Então, só para a gente ter uma ideia dessa questão do profeta que trabalha por encargo público. O rei do norte chamou 400 homens, todos eles tiveram a mesma fala. E quando Micaías foi chamado, eles disseram, olha, fale do mesmo modo que os demais, fale que eles vão vencer a guerra. Então, isso é uma forma da gente avaliar o falso e o verdadeiro profeta. A conduta dele, ele fala com convicção a mensagem de Deus ou ele tem outros interesses? Sim, a motivação, né? A motivação, né? E tem muitos textos bíblicos. Jezabel, que tinha muitos profetas que comiam à sua mesa. Então, eles falavam o que ela queria, o que está por detrás da fala do profeta. Então, esses critérios, Natan, aplicados à pessoa do profeta, eles são muito interessantes. A convicção é algo muito, muito forte também. Normalmente, né, o verdadeiro profeta, ele tem convicção. Não importa o que aconteça, ele vai trazer a mensagem do Senhor. Exemplo típico, Amós. Amós, no enfrentamento que ele teve em Betel com Amazias, né, ele diz, olha, eu não era profeta, nem discípulo, nem filho de profeta. Mas o Senhor diz, vai e fala ao povo de Israel. E ele foi e falou. Então, olha a conduta, olha a forma de agir. Eu sei que a mensagem é de Deus, eu vou transmitir. Eu lembro também do meu xará, né? O profeta Natan, ele poderia se colocar, e se colocou em risco, né? Repreendendo o rei, né? Diante do rei. Ele poderia ser condenado naquele momento, mas o comprometimento dele era muito maior com o Senhor do que com o rei, né? É claro que quando a gente fala de critérios, então, aplicados à pessoa do profeta, a gente sabe, como eu falei, temos que cuidar para não fazer juízo de valor para ninguém. Sim. Né? E por outro lado, a gente vê assim, eu falei em coragem. Os falsos profetas também eram corajosos. Então, é uma coisa assim que muito delicada, mas são coisas que a gente pode avaliar, né? Que a gente pode olhar. E ainda, Natan, os critérios aplicados à mensagem. Então, o cumprimento da mensagem ou não. É claro que a gente precisa lembrar que há dificuldades em saber o tempo do cumprimento de uma profecia. Então, por quê? Porque a Bíblia, raramente ela indica o cumprimento, porque esse não é o foco, esse não é o interesse. Né? Então, isso é uma dificuldade, pensando também que os profetas, eles estavam focados no tempo da realidade deles, né? O foco era a realidade deles. Não se isso ia acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui 70 anos. Eles transmitiam a mensagem de Deus, sabendo que em algum momento isso iria cumprir-se. Então, mas dá para avaliar também a questão da aplicabilidade ou o tempo da mensagem, o cumprimento dessa mensagem, né? Então, são coisas que podem ser consideradas e que é possível, digamos que, olhar biblicamente falando para encontrar o verdadeiro e o falso profeta. Só para fechar essa questão ainda do verdadeiro e do falso profeta, eu diria assim, esses critérios, eles não são os únicos, mas eu acho que são bons critérios. São bons critérios para serem considerados, tá? E lembrando que a Bíblia explica muito também sobre o falso profeta. Se a gente pegar o capítulo 23 do livro de Jeremias, a partir do versículo 14 até o 32, ele vai trazer uma lista de coisas que os falsos profetas faziam. É claro que naquele contexto. Então, a gente tem que avaliar a nossa realidade e trazer isso para a nossa realidade. Mas, resumidamente, eu diria assim, o verdadeiro profeta, ele tem vida correta, de acordo com a mensagem e a palavra de Deus. E o falso profeta, ele tem uma vida que não condiz com os ensinos da palavra de Deus. Então, isso a gente pode avaliar sem entrar em questão de juízo de valor ou algo assim. Tá? Muito bom, e que isso sirva como pode ficar à vontade. Isso
nos serve também de desafio para estarmos atentos àqueles que temos como profetas em nosso meio, né? Então, prof, seguindo aqui na nossa lógica, no nosso pensamento, nós vimos que o profeta não somente é aquele que traz uma revelação, olha, vai acontecer isso, mas aquele que fala em nome de alguém, né? Em referência, em relação aos profetas de Deus, como eles recebiam a revelação da mensagem da parte do Senhor? O que a prof pode dizer a respeito disso? Então, isso é muito interessante também, Nathan. O que a gente tem que entender com relação a essa pergunta é que a fonte da atividade profética era o contato com Deus. Uhum. Então, o profeta, ele tinha uma experiência com Deus, e nessa experiência ele recebia a mensagem e então deveria anunciá-la. A gente sabe que de vez em quando tinha alguns profetas meio teimosos, como por exemplo o próprio Jonas, né? Mas ele teve essa experiência com Deus. Uhum. Então, o recebimento da mensagem está muito relacionado com esse contato direto com o próprio Deus, com o Yahvé. Mas a palavra de Deus, ela direciona, Nathan, para algumas formas. A gente consegue enxergar no texto bíblico algumas formas que Deus entregava a mensagem. Em alguns momentos, por exemplo, a gente vê que Deus falava de forma audível e face a face. Uhum. Né? Então, com todo cuidado quando falamos face a face, né? Porque a palavra anunciada, a palavra audível, ela é muito significativa quando a gente fala aí do recebimento, e aconteceu, por exemplo, na experiência de Moisés, na sarça ardente. A gente vê isso lá no capítulo também 33 de Êxodo, vai dizer assim, que o Senhor falava com Moisés face a face. A ideia de quem fala com um amigo. Então, quem fala com um amigo fala das coisas íntimas, fala de coisas profundas. Então, num primeiro momento, a gente tem essa ideia de que recebiam de forma audível e face a face, mas também por visões. Visões que envolviam objetos, que envolviam ambientes, que envolviam pessoas, as mais diferentes tipos de visões. Então, isso está muito presente na literatura profética. É claro que a gente vê que alguns autores vão trazer a ideia de que as visões, elas representam um elemento menor na tradição profética, né? Que a questão do ouvir face a face seria mais intenso. Mas muitos profetas tiveram visões. Pega Daniel, né? O profeta Daniel. Pega Ezequiel, né? Ezequiel teve muitas visões, teve muitas experiências onde Deus lhe mostrou muitas coisas, né? Jeremias. Jeremias foi outro, né? Ele vai ver a vara de amendoeira, ele vê uma panela a ferver virada para o norte, símbolo de onde viria a destruição. Então, eles têm muitas visões. Jeremias também viu um cesto de figos diante do templo. Então, essa é mais uma maneira de Deus, que Deus se manifestava no contexto bíblico. Lembrando que estas visões, elas não são todas iguais. Né? Deus é muito dinâmico, né? Na forma que ele transmitia a sua mensagem. A gente pode dizer que nunca era igual. Todas as visões eram diferentes, né? Outra coisa que a gente precisa considerar na questão do recebimento da profecia, Nathan, ou da mensagem em si, é que o profeta era um ser humano normal, né? Ele não passava o dia todo esperando Deus falar, né? Agora eu quero ver se Deus vai mandar a mensagem. Entretanto, quando Deus falava, o profeta anunciava. Era assim que acontecia. Então, a gente vê algumas ideias assim de mensagem casual, né? Como, por exemplo, viu o cesto de figo, ou vê um objeto e relaciona com outro. Então, essas são as formas bíblicas que a gente enxerga do recebimento da mensagem. Né? Ótimo, ótimo, prof. Vamos dar uma pausinha aqui, então. Terminamos o nosso primeiro bloco. Foi tranquilo. E gostaria de saudar os nossos amados espectadores. Temos irmãos aqui de Nova Brasilândia acompanhando, bem longe, de Roraima. Olha só, temos também da PIB de São Miguel do Oeste. Temos irmãos aqui também de Nova Santa Rosa, Paraná. Irmãos de Santa Cruz do Sul.
temos irmãos aqui de Juí também, muito bom tê-los conosco. Deus abençoe os irmãos, que seja de grande proveito isso que estamos aqui discutindo e ampliando um pouquinho mais o nosso conhecimento. Compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. Gostaria de aproveitar esse momento para pedir que os irmãos estejam orando por essa instituição. Nós, como faculdade, estamos trabalhando para oferecer no tempo hábil e no tempo que o Senhor nos permitir, o nosso curso de bacharelado em teologia em formato EAD. Nessa semana conseguimos dar encaminhamento, mais um encaminhamento em todos os papéis, todo o processo burocrático, e esperamos no Senhor uma resposta do Ministério da Educação. Então ore por essa instituição e por todo esse processo que estamos enfrentando, que o Senhor nos abençoe e logo, logo possamos oferecer o nosso curso com toda a qualidade que já oferecemos no presencial em formato EAD, para atender as igrejas e aqueles irmãos que não conseguem sair de suas cidades, que moram longe, alguns irmãos que moram em outros países, para que a gente possa estar abençoando através desse recurso maravilhoso que é a internet que estamos usando hoje. Cremos que Deus nos deu isso e nós podemos usar para abençoar e capacitar o povo de Deus para o serviço no ministério. Hoje também aqui estamos abordando uma temática muito interessante a respeito do profetismo, dos profetas bíblicos. E se você deseja conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, do Antigo Testamento, mas também da palavra como um todo, e também a respeito do serviço dentro da igreja local, nós temos um recurso maravilhoso e fascinante que é o nosso programa de capacitação ministerial, cursos totalmente EAD, livres, de curta duração, com uma linguagem muito clara, que você pode fazer aí da sua casa, no seu celular. Então você pode acessar o nosso portal fbponline.com.br e está tendo noção de tudo aquilo que nós temos a lhe oferecer. Temos uma lista vasta de cursos. A Prof. Marivete também leciona em 2 desses cursos do nosso programa de capacitação ministerial, o curso de História e Geografia Bíblica e Introdução ao Antigo Testamento. Você pode conhecer esses cursos e aproveite, pois estamos com uma super oferta em todos os nossos cursos. Temos 50% de desconto em qualquer um dos cursos. O valor já era baixo, R$ 49,90. Agora ficou pela metade, agora ficou R$ 24,50. É só você acessar o nosso portal, vou repetir, fbponline.com.br, e ali você vai escolher o curso, clicar em adquirir o curso, então vai aparecer um quadrinho pedindo cupom de desconto. E você pode digitar em letras maiúsculas novidade 50 e dessa forma você vai ter o desconto. Desculpe, equipe, é novidade? PCM, isso. Então, novidade PCM. Novidade PCM 50. A equipe me salvando aqui. Glória a Deus por isso. E assim você vai ter 50% de desconto em qualquer um dos nossos cursos. Nossa equipe vai estar colocando aqui nos comentários, você pode ter essa frase, o link e adquirir, e com certeza vai ser bênção para você e para o seu serviço na igreja local. Então o povo de Deus vai ser abençoado. Gostaria de deixar um breve vídeo de um de nossos cursos, o curso de Parábolas de Jesus. Eu quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, na qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o Reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial.
Ok, voltamos então com a nossa live teológica. Hoje nós estamos tratando do tema Os Profetas Bíblicos e suas interações com a realidade. Já vimos um pouquinho a respeito desse tema. Se você está chegando agora ou chegou há pouco, você vai poder assistir em nossa página, pois as nossas lives ficam gravadas. Depois você pode assistir a parte do começo, o primeiro bloco de perguntas. Então, vamos para o segundo bloco. Então, Prof. Marivete, continuando dentro da nossa temática, a pergunta é a seguinte: quais eram as formas de proclamação da profecia? Muito bem. Então, algumas coisas não mudaram muito, Natan. Uma das principais formas da profecia era a questão da oralidade, né, na proclamação. Então, por palavras, né, por meio da oralidade. Então, o que acontece? Os profetas, eles traduziam em palavras humanas as experiências que eles tinham com o próprio Senhor. Então, e quando a gente fala transmissão da palavra por meio da oralidade, eles eram muito dinâmicos. Então, para que realmente essa palavra fosse compreendida na fala, eles faziam uso de comparações variadas. Então, comparações que eram, assim, significativamente compreensíveis aos seus ouvintes, Natan. Então, eles falavam em casamentos, eles falavam em noivado, eles falavam em infidelidade, em prostituição, coisas assim. Então, eles davam, assim, um valor à oralidade de forma que realmente o ouvinte entendesse a mensagem que eles estavam transmitindo. Então, por isso, em muitos momentos a gente vê que essa linguagem oral dos profetas, alguns autores vão dizer que são agitadas e exageradas, porque eles realmente intensificavam essa oralidade, essa palavra falada, para que o ouvinte a entendesse. Então, a gente tem a questão da palavra oralizada e depois da palavra por escrita, né? O escrito em si. Mas tanto a transmissão oral ou a transmissão escrita, o escrito em si, eles tinham uma intenção, chegar ao coração do povo. Então, num primeiro momento, a forma de proclamação é a oralidade, seguida da escrita do texto, então, anunciado, com a intenção de impactar o coração daquele que estava ouvindo. E outra forma de proclamação é por meio de ações, a gente fala em ações simbólicas, por meio de gestos, por meio de dramas. E eu acho muito interessante porque a gente fala daí dos homens-mensagens. Ou seja, eles tinham que viver aquilo que eles estavam, a mensagem que eles estavam transmitindo. Então eu gosto de falar que não eram só os homens mensagens. Muitas vezes eu acho que nós tínhamos as famílias mensagem. Então você pega a esposa de Ezequiel, a morte dela foi uma mensagem, né? Deus disse que ia tirar o deleite dos seus olhos. E logo a esposa morreu. Oséias também, né? Oséias, né? Toda a família dele, o nome dos filhos tem um significado. Né? Então você pega Jeremias. Jeremias não pôde casar, né? Ficou solteiro. Então a vida dele, o fato dele não casar, tinha uma mensagem por detrás. Então as ações, não só as dramatizadas, mas aquelas que eles internalizavam na vivência, era uma forma de proclamar a mensagem. Isso é muito forte, né? Então essas encenações e essa forma de viver levava o ouvinte à reflexão. Então, elas, de novo, são muito diversificadas, da mesma forma que a palavra falada, a palavra oralizada. Também não seguem um padrão, né? Então, você vai olhar, cada profeta tem a sua forma de dramatizar, a sua forma de fazer um gesto, enfim. Então, o ato simbólico em si, ele é uma forma enfática de dizer algo, de proclamar algo. Agora, é importante, Natan, a gente lembrar que o ato simbólico, que o gesto, que o drama, ele não tem um sentido mágico. Tá? Não é porque ele fez aquele ato em si, a força está em Deus, não está no ato. Então, o ato, o gesto, aquilo que ele faz é com a intenção de que o ouvinte compreenda a mensagem do Senhor. Mas o ato em si, ele não tem um sentido mágico. Ele atrai o ouvinte
tá? Para que ele compreenda a mensagem. Então, o povo visualizava algo que talvez as palavras não pudessem enunciar, ou apenas enunciavam de uma maneira vaga, de uma maneira não tão forte. Tá? Então, isso seria, no meu ponto de vista, duas questões assim, mais significativas quando a gente pensa em formas de proclamação da mensagem. Tanto a questão da oralidade, depois escrito, né? E essas ações que os profetas, então, usavam para transmitir a mensagem. Ótimo, é interessante ver que usavam de algo bem parecido que Jesus fez depois, a clareza, coisas do contexto, né? Exatamente. Não tinha esse mistério para deixar assim um suspense, assim, era deixar claro, Deus queria falar ao povo, né? É diferente de alguns profetas que às vezes a gente vê hoje, assim, não, é mistério, né? Não é bem por aí. Quando Deus quer falar, ele usa de uma forma clara através dos seus servos, né? Então isso foi muito legal e fazia todo sentido para a realidade do povo também, né, prof? Isso aí. E a próxima pergunta que temos é a seguinte: seria coerente enxergarmos os profetas de hoje como os do passado? Nós temos os extremos, temos pessoas que tiram os profetas de hoje como se fossem os profetas bíblicos, né? Mas também temos o outro extremo, que é a total desconsideração. Alguns que dizem assim, ó, acabou, terminou na Bíblia, cessou isso, né? Não existe mais, então não precisa ouvir os profetas de hoje em dia. O que a prof tem a dizer a respeito disso? Então, isso é muito interessante, porque eu acho que depende. No sentido de que o profeta é aquele que fala em nome de Deus, a gente enxerga os profetas do passado na contemporaneidade. Porque nós temos alguns personagens específicos que falam em nome de Deus. Eu acho que a eles também devemos respeitar, porque eles têm uma responsabilidade. Eles estão falando em nome do Senhor. Então, nesse sentido, eu digo sim, a gente enxerga os profetas bíblicos na contemporaneidade. Mas agora, cuidado. Porque, como eu falei no início, no sentido de profetas que querem trazer revelações novas sobre salvação, vida eterna, né? Ressurreição, coisas assim, não. Porque o cânon bíblico está fechado. Então, isso sim a gente tem que atentar. Né? Porque essas questões, os profetas vão trazendo lá no texto bíblico. Os profetas bíblicos, eles trazem concepções novas para a realidade deles. E essas concepções, em alguns assuntos, como por exemplo, a questão da iniquidade, do pecado, elas valem para nós hoje. Então, por exemplo, você pega o texto de Jeremias, lá no capítulo 31, o profeta Jeremias vai dizer que cada um será morto por sua iniquidade. Então, os profetas já trouxeram algumas revelações e agora cabe aos profetas contemporâneos ensinar isso ao povo, fazer com que o povo compreenda isso, entenda isso, né, que os profetas literários já anunciaram. Né? Ezequiel vai dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Então, eles vão trazendo concepções teológicas naquele contexto, inclusive concepções difíceis de assimilar para aquela realidade, porque era tudo novo. Então, os nossos profetas, eles têm essa similaridade com os profetas bíblicos no sentido de falam em nome do Senhor. Mas algumas revelações já foram dadas. Não cabe mais aos profetas do nosso momento histórico. Então, isso precisamos, assim, estar atentos e cuidar. Isso. Então, poderíamos resumir que tem que estar sempre ligado com a verdade da palavra. Não tem profecia fora. Exatamente. Não tem como estar por fora. Então, isso é um cuidado que temos que tomar. É triste ver alguns profetas, alguns homens que têm usado do nome de Deus para falar algumas coisas que não têm conexão. Então, essa é uma boa dica que a prof deu através dessa resposta. Tem que estar ligado na revelação de Deus, a palavra, a Bíblia. Vamos adiante, então, uma próxima pergunta, prof. Quem tem o papel profético nos nossos dias? O prof falou, né, a respeito dos profetas de hoje em dia. Quem são esses? Quem exerce esse papel profético em nossos dias? Então, sem complicar muito, no meu ponto de vista, e até olhando no aspecto bíblico, profeta é aquele que fala em nome do Senhor. Né? E é aquele que fala tendo por base a palavra do Senhor. Não suas vontades, vontade do seu coração, suas convicções particulares. Né? Então,
Profeta é aquele que fala em nome do Senhor e tem por base a palavra do Senhor. Né? Então, esse é o profeta. Né? Esse é o indivíduo que verdadeiramente cumpre o papel profético, né? Que faz isso de forma significativa e verdadeira. Ótimo, ótimo. Temos muitos encontros com profetas semanalmente, né? Homens, mulheres sérios. Hoje temos, daria para se dizer em nossos cultos, né? Pessoas comprometidas com a palavra, homens e mulheres que compartilham e são profetas em nossa geração. Então, vamos lá, adiante aqui com uma outra pergunta, seria a última pergunta dentro dessa temática. Quais eram as áreas, os campos de atuação dos profetas no mundo bíblico? Eles atuavam só dentro do mundo religioso, falando a respeito do mundo judaico, ou eles ampliavam um pouco a expansão da palavra deles, assim? Qual era a área de atuação dos profetas, prof? Muito legal. Então, esses eram personagens assim muito significativos e eles não tinham um posto fixo. Tá? A gente tem que pensar nessa pergunta iniciando por esta concepção. O profeta bíblico, ele não tinha um posto fixo. Eles atuavam em todas as camadas da sociedade. E claro, nem sempre eram bem recebidos. No geral, eles não eram bem recebidos. Então, a gente tem algumas exceções. Jeremias, quando ele tá falando do rei da Babilônia, que está chegando e vai tomar Judá. Então, tem uma questão política por detrás. Mas mesmo Jeremias sofreu muito, foi perseguido inclusive por seus familiares, pelo povo da sua cidade. Então, normalmente, eles não eram bem recebidos. Então, eles não tinham um posto fixo e não eram bem recebidos. Agora, muitos deles, principalmente aí no período monárquico, eles tinham, eu diria assim, duas frentes de atuação mais intensas e tensas no período monárquico. Então, seria a área religiosa, tá? E a questão política também. Então, eles estavam muito atuantes nessas duas áreas. Exemplo bem básico, a gente já falou do profeta Amós. Lá no capítulo 7, né? Quando ele vai para Betel, ele vai lá para a região de Betel. Betel era o principal centro religioso aonde o rei ia adorar o seu Deus. E Amós está lá. E ele chega lá neste local e ele tem uma notícia não muito interessante. Ele vai dizer, Jeroboão, no caso aqui Jeroboão 2, né? Vai ser morto. Ele chega lá no templo de Jeroboão, vai ser morto, né? O reino norte aí vai ser destruído. Então ele tem, no mesmo momento, um enfrentamento daí com Amazias, que é o sacerdote, o representante religioso, e também com o rei. Então ele tem enfrentamento político e religioso junto. Tanto que ele é mandado embora, né? Amazias manda ele embora, porque ele diz, volte para sua terra, pois o santuário era do rei. O santuário era da elite, neste caso específico aqui. E Amazias diz, você é só um profeta. Né? Então, na questão política, Nathan, eles eram muito atuantes. Agora, quando a gente fala da atuação profética no meio político, a gente precisa entender algumas coisas. Ou começar pensando no fim do sistema teocêntrico. Então, quando a gente olha a atuação profética antes da monarquia é uma coisa. Ou seja, quando o sistema teocêntrico chegou ao fim, né, onde o sistema teocêntrico no sentido de que Yahvé conduzia o povo, e Yahvé era o rei, e aí a gente tinha algum indivíduo que buscava em Deus a direção do que fazer, né? Então Deus estava direcionando o povo, era uma coisa. Quando a teocentria chegou ao fim, a gente tem o início da monarquia. E aí é muito interessante, porque se nós olharmos o início da monarquia, Nathan, quem foi que ungiu Saul? Né? Quem foi que ungiu Davi? E disse, você vai ser o rei. Foi o profeta. Então, eles estão ali, eles estão interagindo. Eles estão interagindo na questão política. Com Salomão, e depois da divisão do reino, isso mudou um pouquinho. Porque a gente sabe que Salomão era o sábio, né?
E ele tinha um contato mais próximo com o Senhor. Não que Davi não o tivesse, porque a gente sabe que Davi tinha também, né? Davi era muito próximo do Senhor. Então, mas a gente vê algumas coisas, por exemplo, no período da liderança de Salomão e com a divisão do reino, que mostram que os profetas eram atuantes nessa área, né? Então, da divisão do reino mesmo, né? Aías foi lá e disse para Jeroboão, o reino de Salomão vai dividir e você vai ficar com a maior parte. Então veja que interessante. Aí o reino dividiu-se e veja, Jeroboão ficou na parte norte e Roboão na parte sul. Aí tem um outro profeta chamado Semaías que entra nessa história. Então Roboão, com a divisão do reino, ficou muito bravo, juntou lá 180 mil homens e disse, vamos lá recuperar o nosso território. Aí chega o profeta Semaías e diz, você não vai, porque esse negócio aí é de Deus. O que acontece? O rei volta. Então, tem ou não tem interferência política nas decisões, né? Então, a gente vê que eles eram muito atuantes nas questões políticas. Embora depois aí com a divisão do reino norte e reino sul, então isso modificou-se um pouquinho, eles não eram mais tão bem aceitos, né, como anteriormente, mas eles estavam interagindo. Eles falaram contra várias nações, trouxeram palavras de destruição às outras nações também. Então essa é uma área que eu vejo assim, os profetas, eles atuavam intensamente. E é óbvio na questão religiosa, na questão do culto, né? Então esse era o foco significativo e um dos focos principais. Então, dentro da questão do culto, biblicamente falando, os profetas tiveram alguns enfrentamentos e algumas lutas específicas. Por exemplo, o culto, eles bateram na questão do culto à fertilidade e prostituição sagrada, que era um problema no meio do povo de Israel, pelo menos por 4 séculos. Então, foi um problema que os profetas tiveram que enfrentar e tiveram que condenar. Então, a prostituição sagrada confundia-se com a prostituição secular. Outra coisa, idolatria, né? Dentro do culto, sim, dentro do culto. Adoração a estátuas como se fossem Deus. Dar um valor excessivo às outras coisas em lugar de adorar e dar o valor necessário a Yahvé. Isso dentro da questão cultica. Né? Mais uma questão, os ritos repetitivos, ritos vazios. Então, a crítica dos profetas ao culto, aquilo que deveria ser o culto legítimo e não estava acontecendo. Eles tiveram um grande enfrentamento com isso. Né? O culto sem instrução, aí você diz, não, mas o culto sem instrução, o sacerdote não deveria instruir? Não era o sacerdote? O que o profeta tem a ver com isso? Mas a gente vê lá nos textos de Malaquias que era a responsabilidade do sacerdote instruir. Então, os profetas, digamos que batem nos sacerdotes também. Então, eles tiveram, assim, um grande enfrentamento na questão do culto. Tá? Isso foi, assim, 2 áreas que, do meu ponto de vista, eles atuaram muito e intensamente. Maravilha, foi demais essa explanação, muito bom, prof. Foi uma grande aula e ter uma noção de tantas coisas a respeito do profetismo na Bíblia. Espero que tenha abençoado a sua vida, tenha abençoado o grupo que está conosco. Temos aqui alguns feedbacks, pessoal elogiando, falando que foi muito bom. Glória a Deus por isso, né, prof? Obrigada. Temos aqui gente de Piracicaba, São Paulo, temos um irmão aqui de Natal, Rio Grande do Norte, de Chapecó, temos gente lá do Espírito Santo, nossos amados irmãos do Espírito Santo, lá de Santa Maria de Jetibá, temos também pastor Orlando lá em Birigui, e olha só que legal toda essa interação dos nossos irmãos à nossa volta e de tão longe, podendo ter esse momento conosco aqui, conhecendo mais da palavra. Como eu disse logo no início, aqui na Faculdade Batista Pioneira, a Bíblia é encarada como ela é, palavra de Deus, e temos levado a sério as Sagradas Escrituras. Isso tem sido refletido em nossas lives, e glória a Deus porque podemos oferecer conteúdo de qualidade. Nathan, bom, sim, pode falar, prof. Eu queria só ler uma frase de um autor que Claro. eu acho muito significativa quando a gente fala desse assunto, tá? Felipe Gabriel Alves
O livro chama O Carisma da Profecia. E Sim. tem uma frase que eu gosto muito e que é a seguinte: uma vez que tudo que se referia à vida nacional referia-se também a Deus, o profeta, sem abandonar seu navio, navegava tanto pelas águas da vida religiosa como social, agia no que se referia tanto à moral como à política, influenciava tanto a vida litúrgica como o relacionamento com pequenos e grandes impérios, homem livre, tão aberto para Deus que não temia usar a palavra séria a reis, chefes, sacerdotes e até ao povo. Acho que isso assim resume muito essa figura do profeta, a função do profeta, a imagem dele, né? Então, o livro aí, O Carisma da Profecia, Plantando Agora e Sempre Vida em Abundância, é o nome do livro. Então, só uma frase que eu acho muito interessante, que envolve esse universo dos profetas. Maravilha, prof, maravilha. Com certeza tem a acrescentar. E foi um momento tão gostoso poder saber um pouquinho mais sobre profetismo na Bíblia, mas o nosso objetivo não era esgotar o assunto. Tem muito mais coisa, né, prof? Certeza. Então, a prof tem uma longa trajetória estudando esse assunto, estudando a palavra de Deus, e queria dar a oportunidade da prof falar de algum material, além da Bíblia, né, que fala a respeito do profetismo. Prof, poderia dar alguma sugestão? Sim, então, eu sempre gosto muito de recomendar o Rota 66, do nosso querido pastor Luiz Saião, né? Quem é meu aluno sabe que eu recomendo sempre, então, da RTM, né? Então, um material de super qualidade, tanto teologicamente como eclesiasticamente falando, porque ele traz muitas aplicações para a nossa realidade, mas pensando assim, numa linha mais acadêmica, então eu trouxe aqui 2 livros, tá? Que eu acho que tem um conteúdo muito profundo, que seriam mais assim, a nível acadêmico mesmo, né? Um é o livro do José Luiz Sicre, Introdução ao Profetismo Bíblico, tá? Um conteúdo muito bom. E o outro é de Robert Wilson, Profecia e Sociedade no Antigo Israel. Então, são 2 materiais aí que eu super recomendo, né? Ótimo, ótimo. E para facilitar também, às vezes fica difícil pegar o nome, principalmente o nome do autor. Às vezes tem uns nomes internacionais. Logo após o término dessa live, nós vamos colocar nos comentários, para que você possa ter a referência ali do nome, o nome do autor, editora, para achar com maior facilidade esse material que com certeza vai aprofundar o seu conhecimento. Prof, nós tínhamos aqui uma enquete, né? A pergunta era a seguinte, então: o falso profetismo é um enfrentamento atual no nosso contexto brasileiro? E o retorno do público foi o seguinte: 98% disse que sim, é um problema recorrente, né? É um enfrentamento que nós temos tido hoje, os falsos profetas. 2% disseram que não. Então, temos aqui um retorno do pessoal, né? Então, a prof, gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Fique então, à vontade. Com certeza é um enfrentamento da contemporaneidade. É só pegarmos, por exemplo, não vamos generalizar, mas alguns pregadores da teologia da prosperidade. Sim. Né? Então, é um enfrentamento muito, muito próximo e que está, assim, espalhado no país todo. Né? E uma coisa interessante para a gente poder trabalhar com essa questão é estudar a palavra, né? Então, como entender e combater o falso profetismo? Estudando a palavra de Deus. Aí eu saberei quem é o falso, quem é o verdadeiro profeta, qual é a mensagem de Deus, qual não é, né? Então, com certeza é um enfrentamento do momento que nós vivemos também. Maravilha, maravilha. Um ótimo remédio, antídoto contra a falsa profecia. Estude as Escrituras. Manhã, tarde e noite, conheça dessa palavra, alimente-se e dessa forma você vai estar munido com aquilo que precisa para não cair nos engodos do inimigo através dos falsos profetas. A prof citou a teologia da prosperidade, hoje está em voga aí também uma outra teologia, a teologia do coach, né? Que é totalmente comprometida com o ego humano. Com né? certeza. Então temos que tomar muito cuidado. Hoje virou modinha, né? Essa teologia coach, tome cuidado, pois infelizmente temos alguns falsos profetas que estão mais
preocupados e comprometidos com o coração do homem do que com o coração de Deus. Encerramos a nossa live. Agradeço, prof, toda a sua disponibilidade em estar conosco aqui. Teremos outros momentos, se assim o Senhor nos permitir, né? E que Deus abençoe a noite, a semana de cada um de nossos espectadores. Obrigado por sua participação. Lembrando que essa live vai ficar gravada, você pode ver novamente, pode enviar para alguém e assim você abençoa também essa instituição, nos ajudando a compartilhar daquilo que temos a oferecer com tanta dedicação ao povo de Deus. Deus abençoe sua vida. Semana que vem teremos uma nova live com o pastor Ricardo Lebedenko com o tema Eu, um Servo, falando sobre o voluntariado dentro da igreja. Você não pode ficar de fora. Deus te abençoe. Tchau, tchau.